minutos, conforme nós anunciamos, estamos recebendo neste momento nos estúdios da Rádio CBN o secretário estadual de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, a quem a gente agradece, desejando boas-vindas. Marcelo, obrigado por atender o convite e vir falar com a CBN. Nós que agradecemos, Otávio, esse convite da CBN, parabenizar vocês pela estrutura e agradecer a oportunidade de podermos estar falando aqui com a nossa população. Secretário, 3 anos e 3 meses percorrendo Mato Grosso do Sul. Eu gostaria de ouvir do senhor um paralelo daquele Mato Grosso do Sul que vocês, lá em 2015, receberam, para esse Mato Grosso do Sul de 2018. O Mato Grosso do Sul de hoje para o Mato Grosso do Sul de alguns anos atrás, como todo o Brasil, tem uma diferença, né, Otávio? Nós, a partir de 2014 para cá, do final de 2014, coincidentemente com o período que nós assumimos o governo, existe uma crise instalada no país, a maior crise da história do Brasil, e isso não é só no Mato Grosso do Sul, isso é no país inteiro. Então, obviamente que nós pegamos um período muito difícil para administrar o Estado. Nós pegamos um período de recessão, um período de falta de apoio do governo federal. O governo federal do ano de 2003 até o ano de 2013 foi muito forte no sentido de enviar recursos tanto para os municípios como para o Estado, e a partir de 2015 nós não tivemos esse apoio como foi nos anos anteriores. E aí isso nos obrigou a criarmos uma musculatura própria, o Estado fazer o seu dever de casa. O governador Reinaldo Azambuja foi muito firme e muito eficiente nesse posicionamento. Ele determinou a equipe que tomasse as atitudes que fosse necessário ser tomadas para que nós pudéssemos enfrentar essa crise, e em função desse posicionamento do governador e de toda a sua equipe, nós temos hoje, com todo esse momento de crise que o país vive, um estado que talvez seja um estado diferente dentro da nossa federação. Hoje o Mato Grosso do Sul ele se encontra numa situação que a gente pode dizer que ele é uma exceção dentro da federação dos 27 estados brasileiros. Então isso realmente é fruto de um trabalho e de uma consciência administrativa que o governador Reinaldo Azambuja teve e que nós, a nossa equipe toda, teve na condução do Estado nesses 3 anos. Governar na crise não deve ser fácil. E governar na crise para municípios, são 79 municípios, eu imagino que as demandas sejam constantes. E o prefeito, o cidadão, não quer saber se está em crise ou não, né? Eu trago de berço um ditado que meu pai sempre falou, Otávio: na crise que você aprende, na crise que você mostra que é competente. Administrar com fartura é muito fácil. O difícil é você administrar com pouco. Isso vale para o empresário, isso vale para o dono de casa, isso vale para o poder público também. Eu penso que essa crise pela qual o país vive, ela está mostrando uma nova realidade de administração. Hoje, quem está à frente do executivo, seja ele municipal, seja ele estadual, ou você faz as coisas como deve ser feita, ou você não consegue administrar. Então, eu acho que nós temos que sempre procurar tirar o lado bom de tudo. Eu acho que essa crise está ensinando o país a como administrar. E a gente tem percebido isso. O governo do Estado hoje é um modelo disso, é um exemplo disso, em cima de dados práticos, dados reais, e a gente percebe isso nas administrações municipais. A gente tem tido convívio com 79 prefeitos e a gente percebe que hoje realmente a preocupação dos prefeitos é no sentido de fazer uma gestão, fazer uma administração, porque quem não fizer isso não vai conseguir se segurar. Então, eu acho que esse talvez seja o legado positivo dessa crise pela qual passa o país. O senhor é da área de infraestrutura. Quando a gente fala de infraestrutura, o Estado hoje vem ganhando uma nova roupagem, uma nova visão, principalmente no que se tange à industrialização, que tem que ter uma infraestrutura para poder atrair esses investimentos que a gente vem vendo, principalmente em Três Lagoas, todos os investimentos bilionários, a fusões de grandes empresas, compra de grandes empresas por mundiais, inclusive, e obras sendo retomada. Também para o Estado é uma missão bastante complicada. Você tem que oferecer infraestrutura, atrair investimento, isso vem acontecendo. A parte de infraestrutura ela é um problema para o país todo. Nosso Brasil é um país de um potencial absurdo, uma oportunidade de crescimento monstruosa, porque o agronegócio tem uma oportunidade de crescimento muito grande no Brasil e, em especial, aqui no Mato Grosso do Sul.
E a grande deficiência que nós temos é na parte de infraestrutura. Nós temos um problema sério no país, e Mato Grosso do Sul não é diferente na parte de infraestrutura e logística, e que a gente tem buscado alternativas e soluções. Nós fizemos um planejamento para esses 4 anos de administração do Reinaldo, o governador Reinaldo. Estamos muito firmes dentro daquilo que nós planejamos. Nós planejamos uma administração municipalista, porque é importante você dar força aos municípios, e o exemplo disso, a demonstração disso é que hoje o governo tem obra nos 79 municípios do Mato Grosso do Sul. Esse é um legado que nós estamos deixando, não só pelas obras que nós estamos investindo nos 79 municípios e dando vida aos municípios e às administrações que existem em cada município, mas um legado de despolitizar a administração pública, Otávio. Eu acho que esse é um legado que tem que ser seguido. O governo nunca tratou o município pelo partido do prefeito. Nós fizemos um planejamento para os 4 anos e todos os municípios do Mato Grosso do Sul estão sendo contemplados, independente da bandeira partidária. E na parte de infraestrutura, da macroinfraestrutura, nós temos investido aquilo que é possível o Estado investir com recurso próprio. Fizemos algumas restaurações importantes, em rodovias importantes. Você está falando de Três Lagoas, quem conhece a região de Três Lagoas lembra como que nós recebemos a MS 395 de Bataguaçu, Brasilândia, como que nós recebemos a MS 338 de Santa Rita, Bataguaçu, e as pessoas que passar por lá hoje vai ver uma rodovia absolutamente reconstruída, restaurada, com todas as condições de tráfego para atender aquela região que tem uma demanda muito grande. Temos outros exemplos como Amambá e Carapó, temos exemplos como Itaporã, BR-163, isso com recurso próprio. Que isso é uma coisa importante, Otávio. Nós temos que separar as coisas. O ter muito ou ter pouco não depende só da gente. O que é importante, eu acho que esse é o grande ponto da discussão, é se o que você tem está sendo bem investido. Nós tivemos muitos investimentos no passado, só que a hora que você pega a planilha e você vai destrinchar essa planilha, foram dinheiros do BNDES e do Banco Mundial, que o Estado está pagando essa conta. Então, nós não tivemos esse aporte. Nós fizemos um programa de 1.000 quilômetros de rodovia com projeto executivo, que é um assunto que eu acredito que nós vamos tratar aqui. Estamos buscando financiamento, mas o que nós temos feito com recurso próprio. Então, a gente tem a tranquilidade de dizer que o recurso do contribuinte sul-mato-grossense está sendo bem administrado e administrado com muita austeridade, com muita responsabilidade e honestidade. Secretário, existem algumas obras que são necessárias por uma boa infraestrutura que nem existem. E existem aquelas que são necessárias e que já estão em andamento, que ficaram por fazer de outras administrações ou até, porventura, né, das gestões que estão acontecendo. E tem um programa do governo estadual que é o Obra Inacabada Zero. Como é que está esse programa? Ele, até o fim da gestão, pelo menos dessa primeira, vocês acham que conseguem fazer com que esse objetivo seja alcançado? Esse programa é um programa que nos orgulha muito, Lucas. Esse programa é um programa que eu espero que ele vire um legado, não só no Mato Grosso do Sul. E a semana passada eu vi uma matéria num jornal de nível nacional, onde eu fiquei muito satisfeito, porque o governo federal, coincidentemente ou não, também está trabalhando um programa de obra inacabada zero, né? Com outro nome, é lógico. O que significa isso? Eu tenho dito muito claramente que a obra mais cara que existe é a obra que não termina, independente do tamanho que ela tem. Eu posso falar de um banheiro sanitário no município do interior, eu posso falar do Aquário do Pantanal. Qualquer uma delas que não terminar, ela ficou muito cara. Por quê? Porque nós não fizemos a entrega. A população não usufrui daquilo que foi gasto. Não atingiu o seu papel. Não atingiu o seu papel, né? E nós lançamos esse programa, e aí, quando nós lançamos esse programa, algumas pessoas falaram, tu começou com politicagem. Não é politicagem. Tanto é que nós pegamos obras que estão há mais de 20 anos paradas. Nós estamos entregando, o governador Reinaldo está entregando agora, dia 25, o Hospital do Trauma. Não é só obra do governo passado. Não é obra do só do governo passado, é obra de Estado. Nós temos que, a nossa sociedade tem que evoluir e começar a separar o que é governante do que é governo. O governo é um só.
Mudam-se os governantes a cada 4 anos, e o princípio democrático é isso. Agora, o governo se mantém, a estrutura se mantém. Então, quando nós lançamos esse programa em cima de critérios técnicos e do que a gente entendia que era necessário para melhorar o nosso Estado. E com relação à sua pergunta, se nós avançamos muito. Nós praticamente vamos fechar todas as obras que nós pegamos. Nós temos alguns problemas, nós temos hoje o problema de um presídio feminino que está paralisado por uma deficiência de projeto. Esse projeto não foi possível dar continuidade a ele. Nós temos a questão do Aquário do Pantanal, que nós estamos fazendo um esforço muito grande. Essa talvez seja a obra mais comentada. Para que a gente possa resolver. Nós temos a questão da MS 382, que liga Bonito, Baía das Garças, que é uma obra com recurso federal e contrapartida do Estado, que nós estamos trabalhando no primeiro lote. Talvez a gente não consiga iniciar o segundo lote, e eu não iniciei propositalmente. Por quê? Porque não tem sentido você começar uma estrada sem a garantia de que vai terminar o primeiro lote e fazer uma estrada que você liga o nada a lugar nenhum. Então, nós fomos em Brasília e nós pedimos a Brasília que priorizasse o primeiro lote. Terminando o primeiro lote, nós vamos dar sequência ao segundo. Essa obra também, provavelmente, a gente não termine ela nessa administração. E eu falo de legado nesse programa, Lucas, porque, obviamente, que o governador Reinaldo vai deixar a obra sem terminar. Eu, particularmente, espero que ele continue no segundo mandato. Mas vai ficar a obra sem terminar, porque é um erro de quem está à frente da administração achar que ele tem que terminar todas as obras na sua administração, porque ele tem que fazer política com isso. Nós não temos essa leitura. Nós fazemos obra em cima de critérios técnicos. Por quê? Nós temos muito problema que nós administramos hoje, que a gente observa tecnicamente, que foi o quê? A urgência de se terminar a obra fez com que você executasse obras de má qualidade. Então, eu penso que nós temos que ter esse legado dos governantes entrar e dando continuidade àquilo que foi feito. Esse é o legado que eu acho que nós estamos deixando muito forte sobre esse programa do Obra Inacabada Zero. São 10 horas e 18 minutos. Nós estamos conversando com o secretário estadual de Infraestrutura, Marcelo Miglioli. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre política, sobre eleições. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estou conversando com Marcelo Miglioli, secretário de Infraestrutura do Estado de Mato Grosso do Sul, à frente da pasta há 3 anos e 3 meses, Marcelo. E esse é um ano em que a gente começa a falar de eleições e não poderíamos convidá-lo para vir até aqui e não falar também de eleições. Afinal de contas, por mais que tecnicamente você esteja envolvido aí em diversas ações governamentais, mas o seu nome também vem sendo ventilado, vem sendo colocado como um dos nomes que podem defender o PSDB numa disputa das 2 vagas para o Senado da República. Como é que você vê essa possibilidade de, pela primeira vez, você inclusive ocupa um cargo público na sua carreira, você que é engenheiro, e agora você se vê diante da possibilidade também de representar o Mato Grosso do Sul no Senado da República. Você acredita que mesmo na crise, essa sua atuação te credenciou a isso? As pessoas estão apontando o seu nome? É claro que o PSDB tem outros 2 concorrentes, né? Ou interessados na vaga. Mas como é que você avalia o seu momento, tanto na frente da secretaria, como na possibilidade de ser agora um representante do Estado lá em Brasília? Otávio, eu sempre tive comigo, as pessoas que me conhecem sabem disso, eu sempre fui muito determinado naquilo que eu me proponho a fazer. A vida toda eu fui do segmento empresarial, a minha família, eu venho de uma família extremamente humilde, lá de trás, lá da época do Estado de São Paulo, eu me orgulho. Meu pai foi peão de boiadeiro, minha mãe foi balconista da loja americana, e hoje eu posso dizer que a nossa família tem uma condição de vida do que nós não temos que reclamar, em cima de trabalho e com muita honestidade. E a gente sempre aprendeu a ter muita determinação naquilo que se propõe. Eu tenho uma relação pessoal com o governador Reinaldo e sempre faço questão de deixar isso muito claro, não no sentido de prevalecer, mas no sentido de dizer que eu tenho orgulho de ser amigo do Reinaldo, companheiro do Reinaldo. Eu coordenei a campanha dele em 2012. E em política isso é muito importante. Coordenei a campanha dele, fui coordenador geral da campanha dele em 2014 e por um convite pessoal dele, eu aceitei o desafio de vir para o serviço público. Quando nós assumimos esse papel, o que eu tinha para oferecer? A minha determinação e o meu trabalho. E eu nunca coloquei como objetivo disputar uma eleição. Eu coloquei como objetivo
fazer um trabalho em prol do Mato Grosso do Sul em cima de um projeto que nós construímos junto. Eu participei da construção desse projeto e que eu acredito muito nele e não me arrependo em nada de ter participado dele. Eu acho que o Reinaldo ele merece mais 4 anos, não por merecer, mas pelo que ele fez, pelo que ele apresentou nesses momentos difíceis de país. Então, eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe. E o meu trabalho foi feito, ele está aí. As pessoas que têm que julgar, não sou eu que tenho que julgar, quem tem que julgar é a sociedade. O que eu posso te dizer? Tudo aquilo que nós planejamos, tudo aquilo que nós imaginávamos poder realizar, nós estamos realizando. E nós estamos realizando de uma forma consistente. O que a gente fala hoje, e eu tenho, assim, muito poucas vezes as pessoas dizem ou contradizem aquilo que eu falo, porque aquilo que eu falo com muita responsabilidade. E eu falo em cima de fatos. Então, nós estamos entrando numa agenda política. Se alguém quiser discutir o que nós fizemos, eu não tenho receio de dizer. O governo do Reinaldo Azambuja é o governo que fez o maior programa de obras urbanas, maior programa de saneamento básico, maior programa de ponte de concreto, o maior programa de restauração de rodovias. E isso eu provo. Isso a gente tem dados, a gente tem números, não é falácia, não é conversa fiada. Então, o nosso trabalho foi feito, nós chegamos ao final, então estamos agora entrando num processo eleitoral com o sentimento do dever cumprido, daquilo que nós nos propusemos a fazer, e a eleição majoritária, ela não é uma eleição de um só, ela é uma eleição de grupo. A candidatura a Senado, ela é uma eleição majoritária. Uhum. Então, nós estamos discutindo isso com muita tranquilidade. O que eu tenho colocado para as pessoas e tenho colocado para o grupo. A gente tem muitos prefeitos mesmo pedindo a nossa candidatura, muitos deputados estaduais, candidatos e deputados federais. Então, a minha candidatura, se ela vier a ocorrer, Otávio, ela não é uma eleição do Marcelo. Ela é uma eleição de um grupo que entende um bom momento. O que cabe a mim como candidato ou pré-candidato? Cabe a mim a minha determinação que vai continuar a mesma, a minha dedicação que vai continuar a mesma, e o meu trabalho está aí. As pessoas vão analisar, as pessoas vão conhecer e as pessoas vão julgar. Se você perguntar, Marcelo, você está pronto para ser candidato? Marcelo, você está pronto para ser candidato? Eu vou dizer para você que sim. Vou dizer para você que sim, porque eu trago uma bagagem de uma vida empresarial, né? Quando eu entrei na faculdade de engenharia, com 17 anos, eu ganhei de presente do meu pai um depósito de material para tocar. Tá. Então, a minha vida empresarial começou muito cedo. Depois, eu fui para o poder público com uma grande experiência. O que eu fiz no poder público está aí, as pessoas vão poder julgar. Então, eu me sinto preparado e com vontade de ser candidato para que a gente possa dar continuidade a esse projeto. Eu entendo que numa eventual candidatura, a gente tendo essa oportunidade, chegando ao Senado Federal, eu acredito muito na reeleição do Reinaldo, acredito mesmo, acho que o Reinaldo tem todas as condições para continuar 4 anos, e é importante para o Mato Grosso do Sul ele continuar 4 anos, porque nós temos vários projetos iniciados que estão em andamento e que eu não tenho dúvida, mais 4 anos, e num Brasil que se desenha sair dessa crise, né, eu não tenho dúvida que nós vamos continuar o que já vem sendo feito de desenvolvimento do Estado. Lucas, recentemente lá em Paranaíba e também em Três Lagoas, o senador Moca disse que vai deixar o povo julgar, né, e fazer esse comparativo entre o governo passado de André Putinelli, ex-governador, pré-candidato ao governo, com o governo atual. Vocês têm algum medo dessa comparação? Eu, na parte de infraestrutura, nenhum. Eu tenho muita tranquilidade, eu tenho procurado, inclusive, até ficar fazendo esse confronto, porque eu acho que hoje a responsabilidade que nós temos de tocar a Secretaria de Estado, até o presente momento, enquanto eu tiver a Secretaria, eu vou me pautar em tocar a Secretaria. Mas eu não tenho nenhum receio desse confronto, um confronto em cima de números. É óbvio que a gente, às vezes, se decepciona com algumas falas, com alguns comentários, porque a gente trabalha muito em cima da verdade, Otávio. E às vezes quando você escuta determinados comentários... Deixa eu pegar carona, Marcelo, se você me permite, até porque nós soltamos aqui na CBN uma entrevista recente
de um caso que ganhou repercussão estadual com relação a pontes que caíram no interior do estado. O ex-governador André Putinelli disse à CBN que vocês estariam derrubando pontes. Como é que você avalia essa fala dele? Não, o meu comentário é exatamente em cima desse episódio. Eu achei um episódio infeliz da parte do ex-governador. O ex-governador fez uma acusação leviana, tá? E não em relação ao secretário Marcelo, não em relação ao governador Reinaldo Azambuja. Ele fez uma acusação leviana em relação a uma equipe de governo, que aqui eu quero agradecer a dedicação, uma equipe de governo séria, honesta e que tem tocado com extrema responsabilidade. Eu acredito que, eu prefiro acreditar, Otávio, que esse comentário foi até por desconhecimento, né? A ponte que o ex-governador André acusa o governo do estado, e ele coloca toda a estrutura nesse comentário dele, o projeto dela foi feito pelo engenheiro Beto Mariano. Eu não sei se ele chegou a consultar o autor do projeto, né? Se essa fala dele é em cima da resposta do autor do projeto. Eu estive sábado em Jardim, pessoalmente, para visitar as duas pontes, até por conta dessa fala do ex-governador. E acho que era importante o ex-governador ir no local. Eu penso que se ele for ao local e ver a situação que eu vi lá, ele pode mudar de opinião. Ele pode mudar de opinião ou deve mudar de opinião, porque aquilo é um absurdo. O que aconteceu nessas pontes é um exemplo vivo do que não se deve fazer em termos de engenharia. Projetos executivos... projetos executivos não, porque não tem projeto executivo, né? Não tem. E o processo está lá na GESUL, inclusive até para atender o pedido do ex-governador, nós estamos encaminhando eles ao Ministério Público para que o Ministério Público faça o seu juízo de valor sobre o projeto que foi executado, né? As duas pontes que tiveram problema, uma que foi alegado falta de manutenção e a outra que foi acusado o governo do estado de ter mandado derrubar, coincidentemente, elas têm autores de projetos diferentes, porém é a mesma ponte. E a hora que você vai buscar na origem, foi executado pela mesma empresa. Então, são situações que eu acho que ela não enriquece o debate político, sabe, Otávio? Eu particularmente, não gostaria de partir para essa seara. Agora, eu tenho um compromisso. Eu vou defender o governo do estado e vou defender o governador Reinaldo Azambuja, o secretário Marcelo e, acima de nós dois, vou defender a nossa equipe. Porque eu tenho um orgulho hoje, Otávio, que é estar 3 anos e 3 meses à frente de uma secretaria difícil, uma secretaria que é uma secretaria que envolve a polêmica do momento a nível nacional, e até hoje eu não tive o dissabor de ter um profissional envolvido em corrupção dentro da nossa administração. 10h30, continuando a nossa entrevista, nosso bate-papo com o secretário estadual de Infraestrutura, Marcelo Miglioli. Marcelo, Rota Bioceânica é uma alternativa importante. Como é que está sendo tocado esse projeto? Como é que o governo vem acompanhando essa importante via de acesso ao Pacífico? Esse projeto, na nossa opinião, Otávio, é um dos grandes projetos para a gente colocar o Mato Grosso do Sul num outro patamar. Esse projeto, nós assumimos ele logo no início da administração. A primeira reunião que nós fizemos, que foi colocado esse projeto na mesa, foi em fevereiro de 2015. Eu tive presente a reunião, trouxe esse projeto para o governador Reinaldo Azambuja. De pronto, o estado abraçou, nós fomos incorporando esse projeto, trouxemos a bancada federal, inclusive quero fazer um agradecimento aqui a toda a bancada federal, que, independente de questão partidária, abraçou esse projeto. Esse projeto tem avançado bastante, as pessoas... Deixou de ser um sonho, as pessoas viam muito como um sonho, virou uma realidade, para fazer um panorama rápido de como está hoje. A ponte de Porto Murtinho, só para que as pessoas entendam, para ela poder ser construída, você tem que fazer um acordo binacional. Esse acordo tem que passar pelo Congresso Nacional. Então, nós conseguimos passar ele na Câmara dos Deputados. Foi, inclusive, a última etapa foi um pedido da deputada Tereza Cristina num regime de urgência para que pudesse avançar rápido. Foi aprovado, foi para o Senado. O senador Moca e o senador Pedro Chaves estão cuidando dele lá no Senado. Inclusive, o relator da comissão é o senador Pedro Chaves, que já falou que vai fazer andar o mais rápido possível. E aí vai para a sanção presidencial e a parte legal, a parte burocrática está resolvida.
Questão financeira, também por um trabalho da bancada federal, existe já a garantia do recurso, em cima de recurso de emenda de bancada impositiva, ou seja, existe a garantia de que vai ter o dinheiro para fazer a ponte. Então, é um processo que está avançando bem. Por parte do Paraguai, a semana passada eu tive a informação que a empreiteira que vai fazer, a empresa que vai fazer o primeiro trecho, que é de Carmelo Peralta, Loma Plata, já assinou o contrato e deve começar a obra nos próximos dias. Essa semana eu tive a informação que chegou-se ao final todo o trecho argentino. Está bem encaminhado, então, né? Então, está muito bem encaminhado e eu não tenho dúvida que vai ser um grande projeto para o Brasil e principalmente para o Mato Grosso do Sul. O senhor já comunicou ao governador que até dia 7 de abril o senhor vai desincompatibilizar? Não, eu espero que ele me comunique que eu tenho que descompatibilizar. A gente pergunta isso por conta de uma não é uma disputa, eu acredito que para o governador Reinaldo Azambuja é um problema saudável ter 3 nomes lá internamente no PSDB. Mas o senhor desincompatibiliza? Eu penso o seguinte, não é só 3 nomes, são 3 bons nomes. Eu vou ser um pouco assim, vaidoso de dizer isso, me incluindo nisso. Eu acho que o PSDB tem um problema bom, o governador tem um problema bom. É óbvio que nessa disputa existe 2 secretários importantes do governador, não só pela importância da pasta que ocupam, que eu estou me referindo a mim, e estou me referindo ao secretário Eduardo Rido, mas pela relação que tem com o governador. A gente não deve esconder as nossas relações, Otávio. Todo mundo sabe, o Marcelo é amigo do Reinaldo, o Eduardo é amigo do Reinaldo. Então, existe uma relação aí de confiança e de recíproco. Se alguém espera algum problema nessa disputa, não vai ter. Eu não tenho a menor dúvida que nós vamos chegar num consenso. Eu acho que nós temos que olhar o governo, nós temos que ter uma preocupação no sentido de não desestruturar o governo. Nós temos que lembrar que nós temos um governo a ser cumprido os seus compromissos até dia 31 de dezembro de 2018 e temos que enfrentar uma eleição. E eu acredito que o nosso grupo ele tem maturidade para que ele possa conduzir as 2 coisas de uma forma muito positiva. Lucas, a gente fazer aqui, eu fazendo um paralelo até para a gente seguir nessa conversa sobre o Senado da República. O senhor é engenheiro, Pedro Pedrocieri, engenheiro, se tornou senador. Delcídio Amaral, engenheiro, se tornou senador e ocupou a mesma pasta que o senhor ocupa hoje. Uma coincidência interessante, Marcelo? Eu acho que é uma coincidência interessante. Eu acho que cada um fez a sua história, né, Lucas? Otávio, eu sempre digo, quando a gente fica olhando muito para a história do vizinho, a gente esquece de construir a nossa, né? Então, eu sou uma pessoa muito preocupada com a minha história. A minha história, eu tenho muito orgulho de contar ela, pelo menos até hoje, e espero continuar assim, né? Quando nós fomos para a secretaria, muitas pessoas no início falavam, o Marcelo é um técnico excepcional, é um grande profissional, mas ele não consegue implantar o jeito de ser dele. Que é o quê? Ser muito positivo, quando dá, quando não dá, sim é sim, não é não. Geralmente técnico não é muito político. O senhor hoje é mais político? Isso. Eu sou mesmo, Marcelo. O que eu acho é que os conceitos mudaram. As pessoas hoje, Otávio, elas não acham ruim de ouvir não. O que as pessoas não aceitam hoje é promessa não cumprida e ser empurrado com a barriga, usando um português claro. E isso a gente não faz. Quer dizer, a gente lá na secretaria, a gente tem e passamos isso para toda a nossa equipe. Dá. Não dá, mas seja muito positivo e, acima de tudo, respeitoso com todos. Nós temos uma tratativa lá com todas as pessoas, nós tratamos, independente do cargo, da posição, a gente trata com o mesmo respeito. E eu quero preocupar e vou focar em construir a minha história. Eu acho que o doutor Pedro teve a história dele, o ex-senador Delcídio teve a história dele, o ex-secretário Giroto teve a história dele, e eu vou preocupar em construir a minha, e aí a história e a população vai julgar qual é uma história positiva e qual não é. É só o começo dessa caminhada. Marcelo, volte mais vezes à CBN. Eu que quero agradecer a oportunidade, parabenizar a CBN pela sua estrutura, pelo seu dinamismo, pelo serviço prestado à população de Campo Grande, do nosso estado, cumprimentar e agradecer aqui o Estevo, diretor da CBN, e dizer que sempre vamos estar à disposição para que a gente possa conversar com a população, prestando todos os esclarecimentos em cima da verdade e, acima de tudo, da responsabilidade, porque eu entendo que quem é ou quem foi pessoa pública, ela tem que ter a responsabilidade naquilo que fala. Muito obrigado, Marcelo Miglioli, secretário de Infraestrutura de Mato Grosso do Sul.